juntos novamente para continuarmos a leitura do livro Liceu da Mediunidade, Carlos Bacelli, Paulino Garcia. Em torno da reencarnação. O grupo se dispersou e seus integrantes se recolheram. Ainda no plano em que nos encontramos, não dispensamos pelo menos breves instantes de repouso e refazimento. Eis que o progresso não dá saltos e nenhuma transição se realiza de maneira brusca. Quanto mais elevado, menos o espírito experimenta as necessidades herdadas do corpo. No entanto, nas dimensões próximas à crosta, é natural que, em maioria, estejamos sob influência da matéria. Aliás, o perispírito é constituído de uma das infinitas combinações dos elementos materiais. Antes, porém, que eu igualmente me recolhesse, procurando recompor as forças extrassomáticas, abordei o Dr. Lidlon num assunto no qual ansiava por mais amplos esclarecimentos. Com relação à entidade que se manifesta por dolores, perguntei: o que aquele irmão quis dizer quando, fazendo referência à reencarnação, afirmou que, em hipótese alguma, reencarnaria sem garantias? Paulino, esclareceu o mentor, incansável, a organização dos processos reencarnatórios não é exclusividade dos espíritos que compreendem a sua finalidade. Ao contrário do que se pensa, não basta crer na reencarnação, torna-se indispensável aceitar-lhe os objetivos pedagógicos. O Evangelho, para quem não o vivencia, apenas lhe admira o conteúdo magnífico, é como se não existisse. Muitos na Terra admitem a realidade da pluralidade das existências, mas para eles entrar e sair do corpo carece de fundamento, visto que em quase nada se renovam. Não entendem que o espírito reencarna para se educar, não para desfrutar. Entre as duas dimensões da vida, existe uma ponte que atravessam com indiferença, à semelhança de peregrinos alheios ao próprio destino. Para eles, tanto faz estar no corpo ou fora dele. Quantos desencarnam e, no entanto, constatando a verdade da vida imperecível, continuam os mesmos, não se sentem motivados ao menor esforço de transformação. Se se reconhecem em plena imortalidade, modificasse alguém, bastaria morrer para que o espírito se despojasse de ilusões. Não é assim? Sabemos que a morte do corpo tem apenas relativa repercussão sobre o espírito que não morre. A que garantias aquela entidade estava se reportando? A reencarnação não obedece à lei de causa e efeito? Perguntei. Sem dúvida, porém, nem sempre somos constrangidos a reencarnar em situações adversas. A violência não consta das leis que nos tutelam os passos da vida. Até que as nossas provas precisamos concordar. Caso contrário, revelaremos diminuto aproveitamento das lições que nos ensejam. O espírito, consciente das suas necessidades evolutivas, aceita retomar o corpo físico que lhe estrutura de acordo com a matriz do corpo espiritual, que por sua vez lhe reflete o estado de consciência. Enganam-se os que imaginam que os espíritos superiores vivam, digamos, forçando os espíritos infelizes a reencarnar em corpos debilitados ou deformados. Isso não acontece. A mente influencia decisivamente a aglutinação das células que haverão de constituir os órgãos. Eu vou fazer aqui um comentário. Quando nós temos qualquer tipo de comportamento ativo ou passivo, seja mental ou material, nós registramos tudo isso no nosso perispírito. Então, o nosso perispírito carrega estas marcas, positivas ou não. Quando a pessoa vai reencarnar, ela carrega todas essas marcas para o novo corpo, porque é o perispírito que vai modelar o corpo físico. Então, é uma coisa, digamos, entre aspas, automática. Então, precisamos aperfeiçoar o nosso comportamento, nossos pensamentos, as nossas atitudes, para que possamos ter um perispírito o mais perfeito, limpo, sem as máculas que os nossos comportamentos fazem registrar. Certo? Então eu vou ler de novo o grifo.
A mente influencia decisivamente na aglutinação das células que haverão de constituir os órgãos. Certo? Continuamos. Mas um espírito revoltado, extremamente apegado às sensações materiais, poderá receber um corpo saudável no mundo? Perfeitamente, explicou o instrutor sem maiores detalhes. O corpo fragilizado é também uma questão de merecimento, porque somente as condições de saúde perfeita deveriam ser interpretadas por bênção? Para a maioria, uma veste física robusta, esbelta, pode ser instrumento de perdição. O espírito que ocupa um corpo de carne bem feito, atraente, do ponto de vista de beleza, dificilmente consegue êxito em seu empreendimento moral sobre a terra. Aliás, Paulino, coisa curiosa. A prática do mal exige ânimo orgânico dos que, infelizmente, lhe consagram. Os doentes que estão sempre na expectativa de uma intervenção divina para que se curem, se devotam ao bem, atormentados por mil dores. Somos tão indigentes espiritualmente que nem para termos saúde e sermos fisicamente normais estamos preparados. Efetuando pequena pausa para enfatizar importante tópico em suas considerações, o Dr. Odilon prosseguiu. Mentes vigorosas podem plasmar corpos mais ou menos perfeitos para si. Nas classes sociais que mais lutam pela sobrevivência, as células orgânicas sobejam vitalidade. Mas as entidades acicatadas pelo remorso, difíceis complexos de culpa, desarranjadas psicologicamente, permanecem à mercê das circunstâncias na reencarnação. Já se disse, com vera propriedade, que a matéria não organiza, é organizada. Ora, quanto mais o espírito se eleva intelectualmente, mais se lhe aprimoram os órgãos de manifestação da inteligência em detrimento de outros. No homem mais embrutecido, digo eu, no ser humano mais embrutecido, os órgãos reprodutores e aqueles que lhe proporcionam prazer são ultra desenvolvidos. Quantos, no entanto, ponderei, reencarnam com certas inibições de natureza física e não se resignam? Estes, explicou o orientador, foram traídos por si mesmos. Encontravam-se em estado de tão lastimável que não tiveram outro caminho. Como estavam no além, conduziram-se ao corpo. Muitos ainda acreditavam poder interferir mentalmente em sua constituição biológica, mas não conseguiram. Quando começaram a mergulhar no temporário esquecimento, perderam o domínio de si e relegaram-se às circunstâncias, expondo-se aos efeitos do próprio desequilíbrio. Quer dizer, então, que muitos, quando decidem reencarnar, não fazem ideia do corpo que terão? Questionei, avaliando a complexidade do tema. Ninguém ludibria a consciência, redarquiu o paternal amigo. O mesmo acontece com quem desencarna, crendo que a sua opção religiosa, seja ela qual for, lhe garantirá acesso às regiões celestiais da vida além-túmulo. A ilusão é do céu para a terra e da terra para o céu. Quantos são os que esperam comprar, com um único gesto de solidariedade, o seu ingresso nas esferas de luz, após terem passado a existência inteira indiferentes à dor dos semelhantes? Vivemos, Paulino, nos dois lados da vida, tentando enganar a Deus e fugir dos alvitres da razão. Queremos uma desencarnação tranquila, mas de que forma colher o que não semeamos ou evitar a ceifa da gleba que cultivamos? Cada qual reencarna ou desencarna de acordo com os seus méritos. Habitualmente, os que desencarnam na obscuridade ou depois de muitos padecimentos do corpo costumam efetuar a grande travessia sem maiores problemas. Os que partem com muita pompa ou às vezes cercados de cuidados médicos para que não sofram, submetendo-se à chamada eutanásia, chegam trôpegos e vacilantes a este outro lado. A exiguidade do tempo não me permitiu continuar. No entanto, o essencial havia sido registrado por mim nas sábias colocações do Dr. Odilon Fernandes, que, conversando conosco sobre qualquer assunto, nunca tinha pretensão da palavra definitiva. Meus amigos, não existe professor de espiritismo. Todos somos aprendizes. Se você encontrar alguém querendo ensinar espiritismo, fique atento, fique atento. Por hoje ficamos aqui. Abraços a todos e até breve.